Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Rubens aqui para mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos falar sobre multiplicação com números na forma decimal. Então a gente vem estudando aí sobre os números decimais nas últimas aulas, né, que é aquele número que ele tem ali a vírgula e um valor após a vírgula nas casas decimais, que são valores que normalmente a gente vê no nosso cotidiano, no supermercado, no posto de gasolina, e assim por diante. E hoje a gente vai aprender a como fazer a multiplicação com esses números. Mas antes da gente ir para a nossa aula, vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, tá? E não esqueça de ativar o sininho para toda vez que tiver um novo vídeo, você seja notificado e você não perca nenhum conteúdo. Vou trazer aqui algumas questões para que a gente possa resolver aqui e a gente entender como funciona esses processos de multiplicação com números decimais. Existem algumas formas da gente realizar esse procedimento de multiplicação. Então vamos aqui para o primeiro deles. Vamos aqui nesse exemplo número 1. Um caderno custa R$ 2,36 e eu preciso de 3 cadernos iguais a esse. Quanto vou pagar? Eu sei que um caderno custa R$ 2,36, só que eu preciso de um total de 3 cadernos e eu quero saber quanto que eu vou pagar por esses 3 cadernos. Tudo bem? Isso quer dizer que nós vamos fazer aqui a seguinte continha. 3 vezes 2,36, tá? Ou a forma correta de falar, 2,36 centésimos. Ou aqui em cima, né, como está com o valor de real, R$ 2,36. Então, nós temos aqui 2,36. Vamos fazer a resolução. Eu vou transformar esse número decimal aqui em fração, para a gente dar prosseguimento aí nesse modo aqui de multiplicação de número decimal. Então, eu vou colocar aqui igual, né? Aí eu vou colocar 3, ele vai continuar multiplicando 3 vezes, só que a gente vai pegar o 2,36, que é o número decimal, e transformar ele em fração. Lembra lá, na aula anterior, como é que a gente faz para transformar um número decimal em uma fração? Se não lembra, vou deixar aqui no card o link para essa videoaula para você assistir ela antes de continuar assistindo essa aqui. Tá? Para você que já assistiu, vamos continuar. Quando a gente vai transformar um número decimal em fração, a quantidade de casas que tem após a vírgula, a gente vai colocar a quantidade de casas decimais que tem após a vírgula como zeros no número que vai lá no denominador, né? Que vai ser 10, 100, 1000 e assim por diante. Então, no caso aqui vai ficar 236 sobre 100. Né? Nós temos duas casas decimais após a vírgula, logo essas duas casas elas vão se transformar aqui em zero, beleza? Então nós temos aqui 3 vezes 236 centésimos, certinho? Ok. Lembra que na multiplicação de um número inteiro por um número decimal, a gente vai levar em consideração como se aqui embaixo desse número inteiro tivesse um 1, né? Porque todo número inteiro ele tem como denominador o número 1. A gente pode colocar aqui, né? Mas a gente não vai colocar porque a gente já viu isso na aula anterior. A gente vai fazer direto. Como o número que vai ter como denominador abaixo do 3 é 1, logo eu posso simplesmente repetir o 100. Por quê? Porque 1 vezes 100 é igual a 100. Então eu posso colocar aqui 100. Eu vou repetir meu denominador, que é 100, né? Igual a 100. E eu vou multiplicar 3 por 236. E 3 vezes 236 é igual a 708. Beleza, agora eu tenho uma fração 708 centésimos. E eu posso transformar agora essa fração para a forma decimal. Beleza? Vamos lá? E como que eu faço essa transformação para a forma decimal? Vou colocar aqui igual, né? E a gente vai escrever aqui 708. Lembra que quando a gente vai fazer essa transformação de uma fração para um número decimal, a quantidade de zeros que tem aqui é a quantidade de vezes que a vírgula vai andar para a esquerda? Beleza. Então, se eu tenho 2 zeros, isso significa que esse zero ele vai 1, 2, né? Então, a vírgula vai entrar aqui entre o 7 e o 0. Isso significa que 708 centésimos é igual a 7,08
2,08. Isso significa que 3 vezes 2,36 é igual a 7,08. Tranquilo? Então, eu posso dizer aqui, como resposta, que eu vou pagar, vou colocar o símbolo de real, porque a gente está procurando o valor em real, R$ 7,08 pelos 3 cadernos. Certinho? Então, veja aqui que a gente fez essa resolução dessa forma aqui. Vamos fazer mais um exemplo dessa mesma forma? Vamos lá. Então, vamos aqui para a nossa questão 2. Na questão 2, diz o seguinte. Com sua bicicleta, Cristina percorreu 1,9 quilômetros. Ao voltar ao ponto de partida, ela percorreu a mesma distância, ou seja, ela percorreu novamente 1,9 quilômetros. Quantos quilômetros ela fez na ida e volta, né? Então, ele quer que a gente encontre ali a soma de 1,9 da ida e de 1,9 da volta. Só que a gente não vai somar, porque aqui a gente está estudando a multiplicação. Então, a gente vai multiplicar. Se ela foi e ela fez 1,9 km e ela voltou e ela fez a mesma distância, por qual número vamos multiplicar? Vamos lá. Ida, volta. Ela fez 2 vezes o mesmo percurso. Então, eu vou multiplicar pelo número 2. 2 vezes quem? Vezes 1,9, que é a distância desse percurso. 1,9. Certinho. Então, eu tenho aqui 2 vezes 1,9. E nesse caso, professor, só tenho um número depois da vírgula. Se lá em cima, aqui a gente colocou 2 zeros porque tinha 2 números depois da vírgula, logicamente, então, se tem apenas um número depois da vírgula, eu vou colocar o quê? Apenas um zero. Então, 2 vezes 1,9 vai ser a mesma coisa que 2 vezes 19 décimos. Certinho? Legal. Lembra lá? É como se tivesse o número 1 aqui embaixo do 2. Então, eu posso simplesmente repetir o 10. Por quê? Porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, 1 vezes 10 seria o próprio 10. Então, repito o nosso denominador 10 aqui. E agora eu vou multiplicar 2 vezes 19, que é 38. Certinho? Legal. Agora, a gente vai transformar essa fração que a gente encontrou, 38 décimos, em número decimal. Como eu faço isso? Eu vou pegar o 38, vou escrever ele aqui, eu vou colocar a vírgula andando a quantidade de zeros que a gente tem aqui no denominador, que é 1 zero. Se eu tenho um zero, eu vou andar uma casa. Isso significa que a vírgula vai ficar aqui. Então, o nosso resultado aqui é 3,8. Então, a Cristina ela fez um total de 3,8 quilômetros. Vamos colocar aqui a resposta? Resposta. Cristina fez 3,8. A gente vai colocar a medida aqui, que é quilômetros, né? 3,8 quilômetros na ida e volta. Certinho? Legal. Então foram 2 exemplos aí que a gente pôde entender um pouquinho melhor aí como fazer a multiplicação nesse formato. Agora a gente vai fazer a multiplicação em outro formato um pouquinho diferente desse aqui. Vamos ver lá 2 exemplos para a gente aprender essa outra forma de fazer? Beleza, aqui eu tenho o nosso exemplo. Exemplo de número 3, que diz 1 metro de um fio de arame tem 1,6 kg. Quantos quilogramas 2,3 metros desse fio irá pesar? No caso aqui, a gente vai fazer a multiplicação desses números decimais. Aqui nós temos 2 números decimais. Anteriormente, nós tínhamos um número inteiro e um número decimal. Nesse caso, nós temos 2 números decimais. Aqui há 2 formas que eu posso fazer essa multiplicação. Aqui eu vou fazer a multiplicação basicamente da forma
tradicional, que é o quê? Vou armar aqui a minha continha. 2,3 vezes 1,6. Então, eu tenho aqui 2,3 vezes 1,6. Formato tradicional de multiplicação. Até aqui vai continuar tudo normal. Vou multiplicar esse, depois fazer o outro, tudo certinho. Vamos lá? 6 vezes 3 é igual a 18. Então, boto 8 aqui, vai 1. 6 vezes 2 é igual a 12. O 1 que foi lá em cima, 13, certinho? Agora eu vou fazer do 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Continuo normalmente a minha multiplicação. Vou somar aqui os dois resultados. Né? O 8 ele vai somar com ninguém, porque não tem ninguém aqui embaixo, então a gente só repete ele. 3 mais 3 é igual a 6. E 2 mais 1 é igual a 3. Tá certo, professor? É 368? Não, não é 368 o resultado. Então, é 36,8, professor. Vou abaixar aqui a vírgula aqui e vai ficar 36,8. Não, tá errado. Como que a gente vai descobrir qual é o valor correto? Tem aqui um segredinho. Veja que aqui eu tenho um número decimal, né? Então, vamos aqui. Eu tenho aqui um algarismo decimal. E aqui eu tenho outro, né? Um algarismo decimal. O que vai acontecer agora? Veja aqui, em ambos os números que eu usei para fazer a multiplicação, eles têm um número decimal cada um. Eu vou somar essa quantidade de números decimais, ou seja, 1 mais 1, 2. Isso significa que eu tenho dois números decimais. E esse 2 é a quantidade de vezes que a minha vírgula vai andar da direita, né? Aqui da direita, para a esquerda, tá? Então, a minha vírgula vai andar aqui da direita para a esquerda. Duas casas. Então, passo 8, passo 6, foram duas casas. Coloco a minha vírgula. Isso significa que 2,3 vezes 1,6 é igual a 3,68. Entenderam? Isso significa o quê? Que a nossa resposta é 2,3 metros de arame pesam 3,68 quilogramas. Certinho? Entenderam o racional aqui? Se eu tenho um algarismo ali e eu tenho outro algarismo aqui, né, nos números que eu usei para fazer a multiplicação, eu vou pegar e somar essa quantidade de algarismos. E esse resultado dessa soma é a quantidade de vezes que a minha vírgula vai andar da direita para a esquerda para que eu tenha um resultado correto dessa multiplicação de dois números decimais. Vamos aqui para um segundo exemplo para a gente fixar esse conteúdo, certinho? Então, vamos aqui. Na questão 4 aqui diz o seguinte, se você multiplicar 1,8 por 0,74, que número vai encontrar como resultado? Vamos ver aqui. O que a gente tem que fazer? A gente vai multiplicar 1,8 vezes 0,74. Certinho? Mas, professor, por que eu vou multiplicar ali em cima? Aqui a gente pode considerar que tem um zero, né? 1,8 e 1,80 é a mesma coisa, tá? Então, eles têm o mesmo valor, porque o zero, quando ele vem por último, ele só complementa o valor do número anterior, tá? Então, 1,8 e 1,80 é a mesma coisa. Agora, vamos aqui, né, às funções normais de uma multiplicação. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. Vou deixar aqui o meu 2 e vou subir o 3 lá em cima. 4 vezes 1, 4. Com 3 que foi, 7. Legal, agora eu vou fazer do número 7. 7 vezes 0, igual a 0. 7 vezes 8, 56. Vou deixar o meu 6 aqui e vou subir o 5 lá em cima. 7 vezes 1, 7. Com 5 que foi, 12. Coloco 12 aqui. 0 vezes 0
0. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 1, 0. Agora eu somo esses resultados aqui como qualquer outra multiplicação. O 0, simplesmente vou descer ele aqui embaixo. O 2 eu vou descer, porque ele está somando com 0, então só repito 2. 7 mais 6 é igual a 13, então boto 3 aqui e subo o 1 ali em cima. 2 mais 0 é igual a 2, com 1 que foi lá em cima, 3. E o 1 está somando com 0, simplesmente vou repetir. Então nós chegamos aqui ao valor de 13.320, só que a gente sabe que esse não é o nosso resultado de acordo com o exemplo anterior. Por quê? Que aqui em cima, nos números decimais, nós temos os números após as vírgulas, que a gente chama de algarismos decimais, né? Aqui nós temos 2, né, algarismos decimais. Aqui nós temos mais 2 algarismos decimais. Beleza. Vou somar aqui esses dois. 2 mais 2 é igual a 4. Então, isso quer dizer que a minha vírgula vai andar 4 casas da direita para a esquerda, certinho? Vamos ver quanto que vai dar aqui. Então, ele vai andar 1, 2, 3, 4. Isso significa que o meu resultado vai ser 1,332, 0. Nem tem necessidade de eu colocar esse 0. Eu simplesmente poderia colocar aqui 1,332, que vai ser aqui o nosso resultado. Ou seja, se nós multiplicarmos 1,8 por 0,74, que número nós vamos encontrar? Nós vamos aqui colocar a resposta. Vamos encontrar 1,332 milésimos, certinho? Como tem 3 casas, vou falar milésimos. Certinho, pessoal? Então essa aí foi a nossa aula de hoje, né? A gente falou sobre a multiplicação de números decimais, né? Vimos aí 2 formas de fazer essa resolução da multiplicação de números decimais. Vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo com um PDF com algumas atividades para vocês realizarem. Eu já vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se. E não esqueça de ativar o sininho para que toda vez que tiver um novo conteúdo você seja notificado e você não perca nenhuma aula. Dito isso, vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!